primeiro livro da Bíblia. O livro dos começos. O livro do Gênesis. Início. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, quem disse? Aonde ele disse? No Éden. No lugar de prazer, no lugar de delícias. A quem ele disse? Ao homem. Homem perfeito, sem mancha, sem mácula. Homem, imagem e semelhança sua. Esta noite, nós queremos introduzir um assunto muitíssimo importante para a vida diária nossa, para a vida diária de cada cristão. Queremos falar sobre liberdade. Que nem todos sabem o valor que ela tem, exceto quando a perde, ou alguém que um dia esteve preso. Fisicamente, espiritualmente, economicamente, moralmente, porque há muitos tipos de prisão. Após a queda de Lúcifer, Lúcifer significa anjo de luz. Quem era Lúcifer? Ezequiel capítulo 28, versículo 13, diz que está escrito sobre ele: estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrisse o sardo, o topázio, o diamante, o bérilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculos, a esmeralda, de ouro te fizestes os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu era querubins da guarda, tu eras ungido e te estabelecestes perante
no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Repetindo, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecastes, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Versículo 17. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, sua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançarei-te por terra diante dos reis, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, e os olhos de todos que te contemplaram. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Ele era livre. Deus lhe deu o que deu a nós também: livre-arbítrio. Deus deu a ele formosura. Deus deu a ele beleza. Deus lhe colocou no Monte Santo e o fez andar sobre pedras afogueadas. Ele era um sinete da perfeição de Deus. E Deus se orgulhava dele. Ele assistia diante do trono de Deus. Ele era um querubim ungido. Um privilégio que nenhum outro anjo recebeu, mas ele recebeu. Deus ainda foi além, por ser uma só grei, céu e terra, que foi o planeta que Deus escolheu para manifestar a sua glória, no centro do sistema planetário solar, que compreende Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E o Sol é o centro desse sistema, que para Deus é como se fosse um vagalume, porque o brilho da glória de Deus sobrepuja não apenas a nossa galáxia, mas todas as galáxias do mundo inteiro, porque Ele é Deus, Senhor e maior que tudo e que todos. Todavia, Lúcifer não se deu conta que o poder não era dele. Estava confiado a ele, mas o poder era de Deus. O salmista com muita precisão disse: uma vez Deus falou, e duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. E agora Deus confiou a ele o planeta Terra, e deu a ele, aos cuidados deles, miríades de anjos. E ele agora
teve um desvio emocional, psicológico, e pensou que com tudo que ele era e podia, ele faria melhor do que Deus. Este princípio de igualdade leva o homem a perder a liberdade, porque é um princípio que leva o homem da liberdade para a libertinagem. Porque toda liberdade, ela tem seus limites. A libertinagem não tem limites. Este querubim, o profeta Isaías, acerca dele profetizou. Isaías 14, 12 a 15. Ele disse: como caíste do céu. Olha a expressão. Como caíste do céu. A queda de Lúcifer deu quando ele estava indo em direção ao céu, porque ele se achou melhor do que Deus. Ele entendeu que ele podia fazer mais. E é muito perigoso quando você acha melhor do que o outro. A recomendação de Deus é que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas a concepção do homem carnal é que somos melhores, que podemos mais, que fazemos mais. Escuta. Deus não está interessado com quem sabe, com quem pode, com quem faz. Precisamos entender que nós não fazemos, e o que fazemos não serve para Deus. Nós precisamos sim nos colocar nas mãos de Deus, para que Deus faça, dizer de novo, Deus faça através de nós. É diferente. Deus faz através de nós. Não temos competência, capacidade de por nós mesmos fazer alguma coisa. Aleluia. Então este querubim, um dia, ele pensou que era, isto é, empáfia, que quer dizer orgulho vão. Ele disse: subirei. Ele disse: estabelecerei. Aí o sujeito está oculto, que é o eu. O eu aponta para o ego. O ego é algo voltado para o centro. Egocentrismo. Então, ele disse: eu vou fazer, eu vou subir, e eu vou estabelecer o meu trono ao lado do trono de Deus, um pouquinho mais acima. Vamos medir força para ver quem é o melhor. Nada devemos fazer por partidarismo, por competência. A celebração da Santa Ceia do Senhor, Paulo disse:
Eu não aprovo o comportamento de vocês. O que vocês fazem não é louvável. Deus não se agrada. Porque vocês não estão fazendo no espírito. Vocês estão fazendo na carne. Vocês estão fazendo para se mostrar um melhor que o outro. Então este querubim, quando ele reúne os anjos que não eram dele, os anjos eram de Deus, agora estava à disposição dele. É como a igreja. A igreja não é do pastor. O pastor é da igreja, mas a igreja não é do pastor. A igreja é do... Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isto não te comove? Então, quando ele se achou, a primeira coisa que ele fez foi jogar os anjos contra Deus. Todas as vezes que alguém fala mal de uma liderança e tentar denigrir a imagem desta liderança, é um princípio de Satanás. E às vezes a pessoa faz por inocência, por ignorância, sem saber que está sendo influenciado por Satanás. Glória a Deus. Então ele conseguiu contaminar. Minha mãe dizia: meu filho, uma ovelha ruim bota um rebanho a perder. E ele conseguiu contaminar. Os anjos foram enganados por ele. E ele consegue levar os anjos. Vamos lá. Estabeleceu o nosso trono. Aonde? Junto ao trono de Deus. E aonde fica, pastor, o trono de Deus? No céu? Sim, no céu dos céus. E ele sobe. Só que no trono de Deus, irmão, o pecado não passa nem perto. Antes de ele chegar, porque ele não tem onipresença, os anjos não têm. Não tem onipotência, não tem. São atributos únicos, estritamente, de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quando Deus observou, eu conjecturo. É assim, pregador? Que ele disse: Jesus já estava lá, Jesus já existiu desde o princípio dos princípios. Disse: meu filho, vai lá resolver esse negócio. Aí a Bíblia fala do evangelho eterno. Foi o evangelho antes de se tornar boas novas aqui na terra, por Jesus e pelos homens, que começou pelo precursor. Aí Jesus desce. Aí no céu, não no céu dos céus, no céu estelar, aí houve um encontro de Jesus com Lúcifer. E aí travou-se uma batalha. Antes, porém, de começar a batalha, aí vem a oportunidade que Deus deu e que Deus ainda continua dando hoje. Tanto é que a Bíblia diz, João disse: não pequeis, porém, se você pecar, você não pode esquecer de uma coisa: você tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Ou seja, você tem uma chance, você tem uma oportunidade. Você só vai para o inferno se você endurecer o coração e rejeitar os conselhos divinos, se você não abraçar a liberdade que Deus lhe deu e segurar a libertinagem que vem da carne, do homem e do inferno.
Aleluia. Aleluia. Antes de começar a batalha, Jesus prega o evangelho eterno. E a terça parte dos anjos, a terça parte, ou seja, 1/3, se arrepende e diz: estamos seguindo a pessoa errada. E saíram da faixa. Mas 2/3 se arrependeram, desculpe, e 1/3 disseram: não, nós ficamos com Lúcifer. Desculpa a expressão, que é uma expressão popular. Não chega a ser vulgar, mas é popular. Ele é o cara. É o cara arrebentado. Porque só em pensar contra Deus já se arrebenta. E subiram, continuaram. E a batalha se travou no espaço sideral, no céu estelar. Imagine quem venceu. E os que perderam, que foi Lúcifer e a terça parte, eles caíram. Aí o profeta, em forma alegórica, disse: como caíste do céu? Que céu? Este aqui, estelar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizia no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei misericórdia, semelhante ao Altíssimo. Contudo, a palavra profética diz: serás precipitados para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Pastor, mas anjo não morre? Depende. Voltaremos a esse assunto lá no paraíso. Por quê? Porque no mundo que ele vivia, Gênesis 1:1, foi o mundo que Deus criou. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este foi o princípio. E esses céus e terra criado por Deus era perfeito. O piso era nada mais, nada menos do que diamantes, ouro, jaspe. Não era um piso fraquinho como esse, não, irmão. Mas na queda de Lúcifer, foi tão violenta a queda e força que ele veio, que as pedras ficaram abaixo do subsolo. E a terra, como ficou a terra? Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Isso depois da queda. A terra ficou sem forma, deformada, e vazia, sem a glória de Deus. Porque a glória de Deus estava na terra, manifesta através dos anjos. É como a Bíblia diz: o mundo, a glória de Deus está sobre a terra. Como e onde? Através de cada crente que é uma luz brilhando no meio das trevas. Quando essa igreja for arrebatada, que vai ser nesses dias, aí o mundo sim ficará em trevas, ficará sem forma, ficará vazia. Hoje ela tem forma,
E qual é a forma da igreja? Não estou falando de forma física. Forma física, ela é arredondada, achatada nos polos. Isso é ciência. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da forma espiritual. Sem forma, com forma e sem forma. Ela tem forma. Aleluia. E ela está cheia de crentes, cheia da glória de Deus. Toda parte do mundo tem uma luz, tem um crente para brilhar, para desfazer as trevas, para pôr Satanás para correr. Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Por quê? Por conta do pecado. Mas em seguida diz: porém, e o Espírito de Deus pairava. No original, significa se movia, chocava. Foi por isso que Jesus disse que, como a galinha ficava sobre os seus pintainhos para protegê-lo, assim Deus ficava sobre a terra para protegê-la. Porém, respeitando o livre-arbítrio de Lúcifer, a terra ficou nessa condição. Porém, Deus deixou o Espírito Santo chocando a terra, preservando a terra. Não deixou que de todo a terra fosse destruída. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus tinha um projeto. Aleluia. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: neste projeto estava você. Oh glória. E neste projeto estava eu e estava você. Aleluia. Aleluia. Isso há mais de 6.000 anos atrás. O bom samaritano pagou 4.000 anos, 2 moedas. Deixou o moribundo lá e disse: quando eu voltar, eu pago o resto. Os 2.000 anos está concluindo. Ele está voltando para pagar o resto. Levante a mão e glorifique, irmão. Aleluia. O Espírito estava lá se movendo sobre a face das águas, em movimento. Fazendo o quê? Esperando Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo da terra. E quando chegou o tempo de Deus, o Espírito estava sobre. Faça assim, sobre, para não esquecer. Isso. O Espírito estava sobre, preservando. Preservando para quê? Para a ação de Deus através da palavra. E quem é a palavra? É o verbo divino, Jesus Cristo. E de repente uma voz: haja luz. Chegou a palavra, o Espírito entrou em ação e o Éden foi implantado. Lagabashurabacanda carabashuriandama. E aí, ele disse: estou dando forma a um novo mundo. Mas não vou só dar forma, eu vou encher este mundo da minha glória. E o que ele fez?
trabalhou no barro. E estava lá o boneco. Deus olhou e disse: parece comigo. Só está faltando uma coisa: vida. E barro pode ter vida? Senhor, tu o sabes. Deus perguntou a Ezequiel, lá no cemitério, num grande cemitério de ossos sequíssimos, poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu o sabes. Longe de mim de nem pensar nisso. Eu só sei que tu pode todas as coisas e para ti não tem nada impossível. Ah, você acredita mesmo que eu posso? Acredito. Então é você que vai profetizar. Então diga: ossos secos. Aí Jeová olhou e disse: parece comigo. Só está faltando uma coisa: vida. Olha para o irmão que está perto de você e diga: este sopro está na tua vida, meu irmão. Este sopro do teu tolopá, choqueirão, me amasso, me encandaraba e assumi, candaramahai mahá. Levante a mão e glorifique a Deus. Esta é a nossa introdução do assunto que vamos pregar terça-feira. Que Deus abençoe. Terça-feira continuaremos em nome do Senhor Jesus.